Então, para fazer a nossa flor, eu tô usando aqui o Anne duplo. Se você quiser tá usando o Duna também, você pode estar usando amigurumi, dependendo a marca que você está acostumada a fazer as flores, tá bom? Aqui eu tô usando o Anne duplo. Eu vou fazer o anel mágico, eu tô usando uma agulha na numeração 13,5. Se você tiver o ponto muito solto, você pode estar usando uma agulha de numeração menor, tá bom? Então, para iniciar aqui, eu vou estar fazendo o anel mágico. Se você não tem costume de trabalhar com anel mágico, você pode estar fazendo 5 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo na primeira. Coloque aqui normalmente, faço um ponto baixo. Puxo um pouco e faço mais 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço e entro aqui dentro desse círculo trabalhando pontos altos. Com essas correntinhas que eu subi, eu faço um total de 12 pontos altos. Então, eu tenho o primeiro, segundo, o terceiro, eu vou trabalhando e se precisar, eu vou fechando esse anel para dar certo de fazer os pontos altos aqui dentro. Então, faço um total de 12, aí eu retorno. Finalizado, então, os 12 pontos altos, eu venho aqui nessa ponta e puxo ele para fechar o anel mágico. Se você fez com as correntinhas, aí você simplesmente vai finalizar com ponto baixíssimo, como eu vou fazer agora. Então, eu fiz 12 pontos altos, venho aqui onde eu subi essas correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, 1, 2, 3 correntinhas. Pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Eu iniciei com 3 correntinhas, por conta que quando eu finalizar essa parte das argolas, eu vou fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro. Então, eu fiz as 3 correntinhas somente no início, e a partir aqui dessa segunda, eu vou fazer apenas 2 correntinhas. Pulo um ponto de base, no seguinte, um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto baixo. Aqui, se você tiver o ponto muito apertado, você pode estar fazendo, ao invés de 2 correntinhas, pode estar fazendo 3. Aqui no início, onde eu fiz 3, pode estar fazendo 4, tá bom? No meu caso, eu faço 3 somente no início e no restante eu faço 2 correntinhas. Eu faço 2 aqui pra, na carreira que eu fizer as pétalas, ele não ficar essa parte muito aberta aqui, tá bom? Então, eu vou trabalhando dessa forma, 2 correntinhas, pulando um ponto alto, no seguinte, um ponto baixo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 argolas de 2 correntinhas, faço mais 2 correntes, e aqui eu tenho apenas um ponto alto, e nessa parte eu já dou, onde eu dei início às correntinhas. Eu não vou fazer ponto baixíssimo aqui no pezinho, onde eu iniciei a primeira argola das correntinhas. Eu venho nesse primeiro ponto baixo dessa primeira argola, que eu fiz 3 correntinhas, eu venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Eu gosto dessa forma que ele vai ficar todos da mesma altura. Se eu fizer aqui no pezinho, ele vai ficar mais para baixo. Então, é só um detalhe aqui, se você tiver o costume de prender aqui no pezinho, pode estar prendendo também. Nota que ele meio que quer ficar um chapéu, mas na próxima carreira, ele já vai ficar retinho, tá bom? Então, eu venho nesse espaço dessas primeiras correntinhas, que aqui eu fiz um ponto baixíssimo na primeira e me restaram 2 correntinhas. Coloco a minha agulha nesse espaço, faço um ponto baixo, laço e dentro desse mesmo espaço eu faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Sem correntinha, eu venho direto nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, aqui eu formei a minha primeira pétala. Venho no próximo espaço de 2 correntinhas, um ponto baixo, laço e venho direto nesse mesmo espaço, fazendo 1, 2, 3, 4 pontos altos.
Venho no mesmo espaço, se tiver muito apertado, se dá uma puxada nesses pontos altos e faz um ponto baixo. Próxima argolinha, um ponto baixo, laço e no mesmo espaço vou repetir os 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. No mesmo espaço, um ponto baixo. Então, eu vou fazendo dessa forma. Nota que ele já vai ficando certinho, ó. Ele não fica um chapéu nessa parte das pétalas, ó. Aqui onde eu não fiz ainda, ele tá bem dobradinho, mas conforme eu vou fazendo, ele vai ficando bem reto e não fica um espaço muito grande aqui nessa parte onde eu fiz as correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazendo esta mesma repetição. Dentro de cada espaço de argolinha, um ponto baixo, 4 pontos altos, um ponto baixo. E vou repetindo até ficar um total de 6. Quando eu fizer essa última, eu volto. Dessa forma, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas. Fiz os 4 pontos altos, um ponto baixo. Agora, eu dou uma alongada, ponto que tá na minha agulha. E coloco aqui, eu tenho a minha primeira pétala e eu tenho esse ponto baixo. De trás para frente, eu passo a minha agulha nesse espaço desse ponto baixo e puxo esse ponto que eu alonguei lá para trás. Puxo aqui, aqui fica pro lado de trás. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. E agora, eu vou trabalhar as argolas aqui nesse lado do avesso, na parte de trás dessas pétalas, para iniciar a próxima camada. Então, eu venho aqui, ó, aqui meu lado direito, aqui o lado avesso. Aqui do lado avesso, entre uma pétala e outra, eu tenho esse ponto baixo, que eu tenho essas argolinhas. Eu pego uma argolinha desse lado e essa desse outro lado. É importante que pegue as duas alcinhas para não ficar solta essa parte. Então, eu faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho para o próximo espaço entre uma pétala e outra, eu tenho como se fosse um Vzinho, pego essas duas alcinhas e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou repetindo desta mesma forma até o último espaço, aí eu retorno. Chegando aqui, onde eu iniciei com a minha primeira argola, eu fiz as 4 correntinhas e bem aqui no pezinho eu faço um ponto baixíssimo. Tenho essa primeira alça, entro com a minha agulha nesse espaço, faço um ponto baixo, laço e dentro dessa mesma argola eu vou fazer um total de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Venho nesse mesmo espaço fazendo um ponto baixo. Então, formei a minha primeira pétala aqui da segunda camada de pétalas. Venho para o próximo espaço dessa próxima argola, um ponto baixo, laço e faço novamente 6 pontos altos nesse mesmo espaço dessa argola. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Nesse mesmo espaço, um ponto baixo. Então, eu vou trabalhando desta mesma forma em todas as argolas. Notem que ele vai ficando certinho as pétalas e não fica nem embabadado, nem repuxando, tá bom? Então, vai fazendo até a sexta, até essa última argola e eu volto. Finalizando, então, aqui a sexta pétala, fiz 6 pontos altos, um ponto baixo e novamente eu vou alongar esse ponto que tá na minha agulha. Passo a minha agulha de trás para frente, nesse ponto baixo dessa primeira pétala, de trás para frente, nesse espaço, e puxo essa laçada lá para trás. Ficou lá para trás. Agora, novamente, eu vou fazer a minha terceira camada de pétalas, terceira e última camada. Então, puxei essa laçada para trás, quando você puxa, você deixa bem firme para ficar na altura do ponto aqui na agulha.
Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou trabalhar novamente as argolas aqui do lado avesso. Fiz as 5 correntinhas, entre uma pétala e outra eu tenho esse Vzinho. Eu pego, então, as 2 alcinhas desse Vzinho. Pego aqui e aqui desse outro lado também. Ele pode ficar um pouquinho apertado, mas é muito importante pegar as 2 alcinhas. Faço um ponto baixo, novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui entre uma pétala e outra e, novamente, pegando as 2 alcinhas, eu faço um ponto baixo. E vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta, até chegar aqui onde eu iniciei. Finalizando aqui, então, nessa primeira argola, eu faço um ponto baixíssimo, bem no pezinho. Faço um ponto baixíssimo, fiquei um total de 6 argolas novamente. Venho dentro dessa primeira argola e faço um ponto baixo, laço e dentro dela eu faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, eu faço um picô. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no pezinho dessa primeira correntinha, pegando essas 2 alças e faço um ponto baixo. Laço e no mesmo espaço eu repito 4 pontos altos. Então, aqui eu preciso fazer dessa forma para formar a minha pétala. 4 pontos altos. Venho nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, essa terceira camada vai ser dessa forma, com o picô. Se você não quiser fazer com o picô, você pode estar fazendo normalmente os pontos altos sem o picô. Então, aqui eu fiz, nessa primeira camada, eu fiz 4 pontos altos, nessa segunda, 6, e nessa aqui você pode estar fazendo 8. Se você quiser sem o picô, faz 8 pontos altos e faz normalmente. Aqui eu vou fazer com esse picô por conta do formato da flor que eu quero que fique dessa forma. Agora, eu venho para a próxima argola, faço um ponto baixo, laço e faço 4 pontos altos nesse espaço. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, venho no pezinho dessa primeira, pegando essas 2 alcinhas e faço um ponto baixo, formando um picô. Laço no mesmo espaço, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Venho no mesmo espaço, um ponto baixo. Formei a minha segunda pétala, então, vai ficando dessa forma. Eu acredito que está clara essa parte. Vai fazendo em todas as pétalas, quando estiver finalizando aqui a última, eu volto. Finalizando, então, aqui a última pétala, ficou dessa forma. Aí, eu posso alongar também, da mesma forma que eu finalizei, que eu fiz nas outras partes. Venho nesse espaço onde eu tenho esse ponto baixo e puxo essa laçada lá pra trás, alongo e agora eu corto e arremato. Eu gosto de finalizar dessa forma pra ele ficar da mesma altura dos outros pontos baixos, tá bom? Então, eu finalizo dessa forma, passo aqui pra trás, corto, arremato e está finalizada. Note que quando a gente termina, ela fica toda amassada. Aí, depois você vai ajeitando cada pétala, você vai puxando ela um pouquinho, passando a mão aqui em todas as pétalas para ficar bem bonito, tá bom? Tanto as depois que termina, quanto na peça que você vai fazer a aplicação, você sempre arruma ela certinho, tá bom? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas ficou a nossa flor. Então, você arremata do seu modo e está finalizada. Agora, eu vou dar continuação para a gente estar fazendo a folha e o botão. Então, aqui, para fazer a parte do botão, já coloquei o fio na agulha e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Pulo essa primeira correntinha e venho nessa próxima e faço um ponto baixo. Laço, venho na próxima correntinha e faço um meio ponto alto. Coloco a minha agulha aqui. Tenho três alcinhas na agulha, tiro todas de uma vez.
Laço, na próxima corrente, eu faço um ponto alto. Laço 2 vezes a minha agulha. Nessa próxima correntinha, eu faço um ponto alto duplo. Coloco a minha agulha nesse espaço, tiro de 2 em 2 alcinhas. Laço, 2, laço, tiro 2, laço e tiro mais 2. Formei um ponto alto duplo. Laço 2 vezes novamente. E na próxima correntinha, eu faço um ponto alto duplo novamente. Então, eu tiro de 2 em 2 alcinhas, laço, passo por dentro de 2, laço, 2, laço, 2. Agora, laço e venho para a próxima correntinha e faço um ponto alto. Laço, na próxima correntinha, meio ponto alto. E na seguinte, nessa última, eu faço um ponto baixo. Então, ficou dessa parte um lado do botão. Agora, eu faço nesse espaço 2 picôs. 1, 2, 3 correntinhas, venho no pezinho dessa primeira, pegando essas 2 alcinhas, um ponto baixo. Venho nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, no pezinho dessa primeira correntinha, pego as 2 alças e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com 2 picôs. Se você quiser fazer mais um, você faz um ponto baixo aqui, faz mais um picô e segue normalmente da forma que eu tô explicando. No meu caso, eu faço apenas 2. Venho nesse espacinho que eu fiz o picô ainda, nesse espaço, e faço um ponto baixo. Laço, venho na mesma direção, agora eu vou trabalhar na mesma direção que eu fiz esses pontos. Desse lado, eu vou fazer a mesma repetição. Então, aqui eu fiz um ponto baixo. Nesse próximo espaço, eu faço um meio ponto alto, né? Eu lacei a agulha, tiro essas 3 alcinhas que estão na agulha de uma vez. Laço, próximo espaço, faço um ponto alto. Agora, eu trabalho por 2 vezes o ponto alto duplo. Laço 1, 2 vezes, venho nesse espaço e faço um ponto alto duplo, que eu tiro 2 alcinhas, mais 2 e mais 2. 2 laçadas na agulha, novamente no próximo espaço, eu trabalho um ponto alto duplo. Laço, no próximo espaço, um ponto alto normalmente. Laço, venho para o espaço seguinte, meio ponto alto. Nesse último, um ponto baixo, então, ele ficou na mesma direção, cada ponto que eu fiz, igual desse outro lado, e aqui na ponta eu tenho esses 2 picôs. Faço um ponto, então, eu fiz um ponto baixo, e sobre esse ponto baixo, pegando essas 2 alcinhas, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, e agora, para formar aquele relevo na metade do botão, se você quiser deixar dessa forma, você pode estar deixando somente assim. Eu faço aquela nervurinha para dar um detalhe diferente aqui também. Eu dobro ela aqui no meio. Notem que aqui, nesse espaço do meio, é onde eu iniciei com as correntinhas. Eu vou trabalhar pontos baixos nesse espaço de correntinha. Então, eu dobro ela bem aqui no meio, eu fiz uma correntinha e venho nesse espacinho. Notem que eu vou pegar aquelas correntinhas que eu trabalhei no início e faço um ponto baixo. Venho nesse outro espaço, ó, notem que eu pego de um lado e do outro. Faço um ponto baixo, sempre se atentando para trabalhar bem nessa direção das correntinhas que eu iniciei. Ponto baixo, venho nessa mesma direção, ponto baixo. Note que eu trabalho entre um ponto e outro, ó, desse lado e lá do outro lado, aqui nesse espaço. Ponto baixo novamente, e vou trabalhando até chegar próximo da parte onde eu fiz o picô. Mais um aqui, fiz até essa direção. Agora, eu dou uma alongada no meu fio, corto um pedaço
ficou dessa forma. Agora, eu puxo o meu fio aqui por dentro e agora eu venho lá com a minha agulha lá pra trás. Nota que aqui eu tenho 1, 2 picô, bem nesse espacinho onde eu tenho esse ponto baixo, eu coloco a minha agulha de trás pra frente nesse espaço e puxo esse pedaço de fio lá pro lado de trás. Então, aqui na frente, ele fica dessa forma, ele fica essa nervurinha, eu acho bem legal esse detalhe também. E venho aqui atrás e vou fazer o arremate, tanto dessa ponta que eu iniciei com as correntinhas, quanto desse fio que eu passei aqui pra trás. Então, você vai puxando aqui entre alguns pontos aqui na parte de trás e faz o nozinho, faz o arremate da forma que você está acostumado a trabalhar. Então, a parte do botão é dessa forma, aí eu vou retornar com o verde pra gente tá podendo fazer o cabinho dela. Feito, então, aqui o arremate do botão, eu venho com o verde, que no meu caso eu tô usando o Duna mesmo, você usa da forma que você... os barbantes ou fio que você vai utilizar, mas é bom que seja da mesma espessura que você tá fazendo o botão. Aqui eu tô usando o Duna, aqui eu usei o Anne duplo, que dá, bem dizer, a mesma espessura de um e de outro. Coloco na agulha o verde mesclado, coloco aqui na agulha normalmente. E agora, você vem aqui no botão e vira dessa forma. Aqui eu tenho o picô, eu vou trabalhar nessa parte de baixo. Eu tenho esse pezinho aqui onde eu fiz esse ponto baixo para iniciar essa nervurinha, eu vou prender, pego aqui e faço um ponto baixíssimo para prender. Agora, eu faço dou 2 laçadas e venho e conto. Eu tenho esse ponto baixo, esse meio ponto alto, e eu tenho esse ponto alto e tenho esse ponto alto duplo. Nesse primeiro ponto alto duplo, vindo dessa parte dos pontos altos, eu faço um ponto alto duplo nessa parte. Então, coloco aqui, tiro 2, 2 e 2. Laço uma vez apenas a minha agulha. E aqui eu vou trabalhar sobre essa parte da nervurinha, na mesma direção que eu fiz esse ponto alto duplo. Então, eu venho aqui nessa direção, coloco a minha agulha, pegando essas 2 alcinhas e faço um ponto alto. Aqui não é ponto alto duplo, apenas um ponto alto. Dou 1, 2 laçadas na agulha. Agora, note que eu trabalhei desse lado, aqui eu fiz no meio, e aqui eu vou trabalhar desse outro lado no ponto alto duplo também. Então, aqui eu tenho ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto duplo. Eu viro ele um pouquinho e vou trabalhar dessa forma aqui. Estou aqui o lado direito, eu dou uma viradinha para pegar dessa forma aqui, não aqui por cima, por esse lado. Pego as 2 alcinhas e faço um ponto alto duplo, tiro 2, 2 e 2. Então, ele fica dessa forma, ele fica meio estranho aqui, mas na hora que você fizer o ponto baixo para descer com o cabinho, ele já vai ficar bem certinho, tá bom? Então, eu fiz o ponto alto duplo, e aqui onde eu iniciei, que eu prendi o meu fio com o ponto baixíssimo, eu entro com a minha agulha nesse espaço, pegando tanto o verde quanto o vermelho, e faço um ponto baixo. Nota que ele fica esse detalhe bem legal, depois você vai arrumar certinho, olha, fica bem bonito esse detalhe no botão. E agora, você vai fazer as correntinhas que você desejar, o tamanho que você quiser para fazer a aplicação. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 correntinhas e já posso estar cortando e fazendo o arremate aqui na ponta, ó. Passo aqui por dentro e faço mais um nozinho para ele ficar bem firme, essa parte não escapar. Já posso estar cortando aqui também. Como ele vai ficar aplicado na peça por baixo da minha flor, eu posso deixar essa pontinha aqui, tá bom? Então, aqui também você pode fazer o remate na parte de trás e fica bem bonito esse detalhe no botão. Olha, ele fica até meio que de ladinho, assim, ó.
se você quiser, ou se você quiser deixar ele bem no meio. Eu gosto que ele fica assim, que ele dá um detalhe bonito na hora que você vai aplicar também, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa forma que eu fiz o botão, que eu fiz o caule aqui, essa aplicação, como se fosse um bordado sobre o botão também, tá bom? Então, a próxima parte que eu vou estar explicando é a folhinha que eu faço para fazer a aplicação também. Então, aqui, para fazer a nossa folhinha, eu vou estar usando o verde mesclado da mesma forma que eu fiz aqui o cabo. Coloco na agulha normalmente, prendendo, deixando bem preso aqui na agulha e faço um total de 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Pulo essa primeira correntinha e venho aqui na segunda e faço um ponto baixo. Laço, venho para a próxima correntinha, meio ponto alto. Então, eu laço e tiro essas 3 alcinhas de uma vez. Laço, próxima correntinha, faço um ponto alto normalmente. Agora, eu laço 2 vezes e na próxima correntinha eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, coloco aqui, tiro 2 alcinhas, 2 e 2. Laço 2 vezes e na próxima correntinha eu faço um ponto alto duplo novamente. Então, 2, 2 e 2. Laço, venho para a próxima correntinha fazendo um ponto alto. Laço, na próxima correntinha, um meio ponto alto. E venho nessa última, um ponto baixo. Aqui, para ficar uma pontinha, eu gosto de fazer um picô. Então, se você não quiser que fique uma pontinha, você pode estar fazendo um ponto baixo, uma correntinha e trabalhando normalmente desse outro lado. Eu faço 1, 2, 3 correntes, venho no pezinho dessa primeira correntinha, pegando as 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Venho nesse mesmo espaço, faço um ponto baixo novamente. Aqui eu tenho esse próximo espaço, eu laço e vou repetir a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui desse outro lado, sempre respeitando se é ponto alto duplo. Então, nesse próximo espaço, eu faço um meio ponto alto. Lacei e tiro essas 3 alcinhas de uma vez. Laço, próximo espaço, um ponto alto. 2 laçadas na agulha, é muito importante que você veja se está na mesma direção cada ponto para sua folhinha ficar bem bonita e não ficar torta, tá bom? Então, eu venho sobre esse próximo espaço, dei 2 laçadas na agulha, coloco a minha agulha aqui, tiro 2 alcinhas, 2 e 2. 2 laçadas na agulha, próximo espaço, um ponto alto duplo, 2, 2 e 2. Laço, próximo espaço, um ponto alto normalmente, laço, próximo espaço, meio ponto alto, no seguinte, um ponto baixo, e finalizo aqui onde eu tenho esse ponto baixo desse outro lado com um ponto baixíssimo. Então, ele ficou dessa forma, fica assim a minha folhinha, fica com essa ponta, fica mais bonito também. Então, fica desse tamanho. Aí, você pode cortar e arrematar essa ponta aqui e está finalizada a nossa folhinha. Então, aqui nessa videoaula, eu ensinei como que faz essa flor com essas pontas aqui, que fica bem bonito para aplicação, o botão com esse caule e essa parte dos pontos, que fica esse detalhe bem bonito no botão também. E aqui eu fiz a folhinha com esse picô, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Comenta, deixa seu comentário se você gostou, se você já fez, e caso você faça essas peças aqui, você pode estar me marcando, ficar muito feliz, muito grata em saber que eu tô contribuindo, que eu tô ajudando vocês a fazer peças maravilhosas, tá bom? Deixa o seu joinha, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Então, até o próximo vídeo.